Olá! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre linfedema e a visão multidisciplinar em relação a essa patologia, que até hoje é tão pouco conhecida. Para o portador dessa doença, é importante demais que a gente fale sobre ela, que mais pessoas saibam que ela existe e que também existe uma forma de tratá-la, né? Talvez não curá-la, mas sim dar uma qualidade de vida para quem sofre com isso no seu dia a dia. É, eu queria primeiro contar um pouquinho sobre a minha história com relação ao linfedema. Então, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, no meu último ano da faculdade, eu me deparei com uma paciente e ela tinha um linfedema no membro inferior, idiopático, que não tinha explicação. E como eu estava na faculdade ainda, eu não entendia nada, eu nunca tinha ouvido falar também sobre essa doença e acabei acompanhando esse caso e fui com ela em vários médicos, em vários lugares, procurando uma forma de tratar aquela disfunção, né? Não era algo que causava dor, mas que incomodava, porque era anormal. E a primeira coisa que os médicos olhavam e suspeitavam, bom, problema circulatório. E aí faz Doppler e faz exame e descartando todas as hipóteses vasculares, continuava investigando, quem sabe algo relacionado a um câncer linfático, a um linfoma, enfim, foram várias investigações, vários médicos, algumas idas e vindas a Curitiba, São Paulo, né? Até que eu me deparei com o nome Fold. Então, eu fui para a Alemanha pela primeira vez em 2011 e onde eu fiz um curso introdutório de drenagem linfática segundo Fold e onde eu ouvi pela primeira vez falar em enfaixamento compressivo. E aí, quando eu entendi um pouco o que era bandagem, para que ela poderia ser usada, eu falei, opa, acho que pode ser legal para minha paciente. E quando eu voltei desse curso em 2011, eu apliquei a técnica de drenagem linfática nessa paciente e também fiz o enfaixamento. E a gente observou uma melhora bem significativa. Passando um pouco mais de tempo, né, eu acabei me formando e vi que eu tinha realmente uma aptidão e um gosto muito grande pela drenagem linfática. Então eu voltei em 2015 para a Alemanha, passei um período de um mês dentro da Folha de Schüler e eu pude fazer a minha capacitação completa em terapia física complexa, que seria o tratamento específico para portadores de linfedema. E eu acho que com isso eu tenho um pouco de experiência e também um pouco de conhecimento para compartilhar com vocês hoje para falar sobre a visão multidisciplinar da patologia linfedema. Mas antes de começar a falar sobre linfedema, eu quero mostrar para vocês que linfedema, gente, não é a mesma coisa que lipedema. E eu, por muito tempo, até acreditei que era a mesma coisa. Inclusive, cheguei a tratar alguns pacientes de lipedema como se fosse linfedema. E não é, porque a patologia é diferente e a disfunção é diferente. No paciente portador de linfedema, a gente vai ter uma disfunção linfática. Ela é uma restrição linfática, uma obstrução linfática pura, que pode vir a ter comorbidades. Mas quando a gente fala em lipedema, a gente vai ter uma disfunção que pode ser hormonal, que a característica, né, o padrão do adipócito, ele vai ser modificado. Eu posso sim ter um lipedema com linfedema, porque a gordura acaba obstruindo a circulação linfática, mas se eu tenho um linfedema puro, eu não tenho necessariamente um lipedema. Então, são patologias diferentes, de origem diferentes. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque nem toda perna grande, né, nem toda perna gordinha que a gente encontra é um linfedema. Então, quando a gente fala em patologia linfática, a gente precisa entender de que o sistema linfático ele é uma via secundária de acesso em que os líquidos que estão no interstício, que estão sobrando por algum fator, né, que a gente tem que entender melhor qual o fator que faz esse líquido extravasar, ele é entregue de volta à circulação sanguínea. Então, tem uma conexão direta,
né, entre o sistema linfático e o sistema circulatório, e que faz com que absorva o líquido que esteja em excesso através dos capilares linfáticos e acaba desembocando realmente no sistema venoso. Então, o que acontece? O sistema linfático ele é responsável por grande parte da captação de líquidos do nosso corpo advindos do interstício. Então, é importantíssimo a gente pensar com carinho em relação ao sistema linfático. Existe um artigo, né, publicado pela Revista Europeia de Cardiologia que mostra que quando você tem um corpo, né, quando você tem um sistema em um estado de equilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai ter uma filtração constante, que não ocorre a reabsorção do líquido intersticial, acontece que o linfático ele acaba sendo responsável por drenar todo o líquido que foi filtrado. Então, o que acontece? Todo tipo de edema que a gente vai encontrar no organismo, ele tem origem linfática. Por mais que seja uma sobrecarga cardíaca, por mais que seja uma sobrecarga renal, qualquer líquido que venha a ficar em excesso no nosso interstício, ele vai sim ter uma origem linfática. Então é importantíssimo a gente falar sobre o sistema linfático, independente de qual patologia nós estamos abordando. Mas, logicamente, que existem vários fatores que podem estar gerando um processo edematoso. Então, quando o sistema linfático ele não vai estar fazendo a absorção esperada, então a gente vai ter um processo, né, que a gente chama de formação de edema, que seria não patológico, a questão do calor, né, 40 graus, verão, a gente acaba inchando, porque o calor faz uma vasodilatação, fazendo com que extravase mais líquidos no interstício. Quando a gente fala em questão hormonal, a gente sabe que tem ação da relaxina durante a gestação, prolactina, estrogênio, enfim, a gente tem alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher, principalmente no período menstrual e gestacional, mas também ocorrem alterações no período da menopausa, por exemplo, que podem fazer com que aumente a permeabilidade do vaso sanguíneo, fazendo mais extravasamento de líquido intersticial, que é um dos fatores que pode estar gerando um edema. Então, eu sempre brinco que você pensa lá, uma mulher no alto verão menstruada. A gente sabe que tende a ter um edema maior, certo? Então, uma outra possibilidade de acontecer o edema seria um processo cirúrgico, como a gente está bem acostumado com cirurgias plásticas, foi o tema que a gente abordou no primeiro dia desse workshop. Então, o procedimento cirúrgico, por gerar um estresse e uma lesão local, ele vai fazer a formação do edema. E também a questão da lesão ocasional, o entorse de tornozelo, né? Acaba rompendo alguns vasos ali, gera um estresse, gera uma inflamação, e aí a gente vai ter um processo de formação de edema naquele local. Quando a gente fala em edema patológico, o que seria isso? Eu posso ter alguma disfunção sistêmica, seja ela renal, seja ela cardíaca, pode ser uma insuficiência, no caso linfática, como a gente está falando hoje, e também a questão hepática, descompensação circulatória, enfim, a gente pode ter várias origens, né, que seriam advindas do nosso sistema de saúde geral, digamos, né? Me embananei um pouquinho aqui para falar, mas a gente pode ter várias patologias que tenham como um dos sintomas o processo de formação do edema. Então, quando a gente identifica que existe um edema, a gente precisa classificá-lo para saber qual é o tipo dele, né, e qual estágio ele se encontra. Então, o teste mais comum seria o sinal do cacifo, em que a gente pressiona o edema, seja na perna, no braço, o local que a gente deseja testar. E se a gente percebe que existe uma depressão, um abaulamento naquela região, a gente classifica como um sinal do cacifo positivo e, dependendo do volume e do tempo que leva para retornar, a gente classificaria em grau 1, 2 e 3. Nós temos também a classificação que é específica de linfedema, que é a classificação de Molen, que ela mostra de que o linfedema no estágio 1, ele seria reversível com repouso e elevação do membro durante 24 a 48 horas. O linfedema no grau 2,
ele acaba sendo irreversível, mesmo com o repouso prolongado. Então, ele não retorna ao normal, né? Você vai ficar sempre com resíduo edematoso ali naquele membro. E a gente tem o grau 3, que seria já um linfedema no estágio irreversível com presença de fibrose acumulada no tecido subcutâneo. Então, é quando a gente já começa a chamar aquele processo, aquele linfedema, com um aspecto de elefantíase, né? Mas a classificação oficial do linfedema no grau 4, que seria o grau elefantíase. Existe um outro teste que a gente chama de teste de Stemmer, ou então o sinal de Kaposi-Stemmer, que é quando faz aplicação ali no membro para tentar identificar se a gente tem mobilidade de tecido, para saber se existe presença de edema fibrótico ou não. E quando eu tenho um linfedema, geralmente o meu Stemmer teste dá positivo, porque o edema linfático ele tem proteína na sua formação. Então, eu acabo tendo um edema mais duro com o teste de Stemmer, o sinal de Stemmer positivo. E, logicamente, eu preciso identificar quando não é um edema linfático ou uma insuficiência linfática, no caso, não é um linfedema patológico. Então, por exemplo, eu pego uma artrite reumatoide, eu sei que tem um processo inflamatório que tem como consequência um edema, mas isso não é um linfedema patológico, né, considerado uma insuficiência linfática. Se eu tenho uma lesão, um entorse de tornozelo, como tem na imagem ali, eu tenho uma equimose, ou quem sabe até um hematoma um pouco mais extenso, junto com um edema inflamatório, mas isso também não é um linfedema patológico, né? Porque ali foi uma lesão, é um problema local, pontual, e não uma insuficiência linfática patológica. E quando eu falo em edema venoso, né, lógico, essa imagem aqui é um pouco mais exagerada, mas que pode ser derivado de uma insuficiência venosa crônica ou uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando tem coloração mais escura, pode ser sim que tenha refluxo venoso. Então, a gente não poderia classificar isso como um edema linfático, um linfedema patológico, certo? Então, identificar quando não é um linfedema é importante. Então, a gente já diferenciou lá o lipedema do linfedema e agora a gente vê que existem outros tipos de edema que nem sempre são considerados e classificados como linfedema. Quando eu falo em linfedema, né, o que seria essa questão patológica? Então, a linfopatia, quando a gente chama de doença do sistema linfático, é quando ocorre a redução da função linfática, que consequentemente vai gerar um decréscimo na drenagem do interstício, ou seja, o meu sistema linfático ele não vai dar conta de fazer a reabsorção do líquido intersticial que extravasou, gerando um edema linfático, caracterizando assim o aumento do volume e do peso daquela região que foi acometida, e por isso acaba diminuindo a função do membro, alterações estéticas, logicamente, causando uma fibrose conforme vai evoluindo essa patologia. Então, o que é a característica principal do linfedema comparado com os outros tipos de doenças? Que o linfedema geralmente ele é localizado. Então, ele ocorre em um membro só, uma perna só, um braço só, ou então só nas pernas e não nos braços. Então, a gente tem, né, logicamente, combinações, porque pode ser que um linfedema unilateral acabe gerando um edema no outro membro, né, por sobrecarga linfática, mas que ele tem essa característica de geralmente ser em um membro só. Certo? Então, é importante a gente identificar que a patologia seria derivada de uma insuficiência do sistema linfático. Quando a gente fala isso, é importante pensar, poxa, mas o que gerou esse edema linfático? Então, nós temos causas primárias e temos causas secundárias para esse edema linfático, sendo que quando a gente analisa a questão primária, são patologias congênitas, malformações, que a criança já nasce, né? Pode ser um fator genético. Os linfedemas genéticos, geralmente, eles acometem mais o sexo masculino, né? Os hereditários, enquanto as mulheres, quando tem o linfedema primário, ele acontece geralmente ali na terceira década de vida, um pouco antes da menopausa.
Quando a gente fala em secundário, ele é uma sequela a algum outro problema que ocorreu na vida dessa pessoa. Como o mais comum, que o mais conhecido, seria o linfedema secundário ao câncer de mama, quando é feito o esvaziamento axilar para tratar o câncer. Então, nessa imagem, a gente tem um linfedema secundário a uma mastectomia. Era uma paciente que teve um câncer de mama bilateral, acabou convivendo com essa sequela, com esse linfedema por um período muito longo, mais ou menos 9 anos sem tratamento. Então, ela foi um marco na minha vida profissional, a dona Guiomar. Ela acabou falecendo no início desse ano, mas a experiência que ela deu para mim como profissional e como pessoa, eu vou levar para minha vida inteira. Então, foi um caso em que a primeira vez que eu olhei, eu só chorei. Eu não sabia o que eu ia fazer para ajudar ela, como que a gente iria poder tratar. Mas após 7 dias da realização da terapia, a gente conseguiu evoluir bastante, reduzindo aproximadamente 2 quilos de líquido nesse membro. Foi uma evolução muito rápida, muito legal. Ela estava realmente muito contente com isso. E a gente teve algumas intercorrências, como abriram fissuras nas pregas nos dedos, e claro que cada caso acaba evoluindo de uma maneira. Mas foi uma experiência incrível poder manusear um edema num grau tão avançado como esse, que era um edema muito fibrótico no estágio 4. A sensação de tocar esse braço no primeiro dia era a mesma de tocar um tijolo, de tão duro, de tão fibrótico que estava esse edema. Segunda imagem aqui, nesse segundo caso, é um linfedema congênito. Então, ele é um linfedema primário. A paciente acabou nascendo com isso e após 30 anos ela continua com esse edema, porque é uma má formação. O que a gente observa? De que em 20 dias de tratamento a redução foi importante, reduzindo 9 quilos de líquido nesse corpo, mas que chega em um estágio em que a gente não consegue mais evoluir. Por quê? Porque estudos mostram que, com o passar do tempo, conforme vai ficando maior o edema e vai criando novos tecidos, inclusive tecido adiposo. Então, nesse caso ali, eu já tenho gordura substituindo parte do tecido. Então, eu não consigo reduzir muito mais do que foi reduzido ali no 20º dia, mas eu consigo dar continuidade ao tratamento mantendo assim. E lógico que se a gente pensar em 9 quilos a menos só de líquido, a qualidade de vida do paciente, ela realmente melhora, certo? Então, é uma das experiências que eu tenho para mostrar para vocês. Então, no caso, um linfedema secundário e aqui eu tenho um linfedema primário. Para falar em tratamento de linfedema, como eu comentei no início, a minha formação é pelo método FUD. Então, eu estive na Alemanha, fiz a minha formação completa em terapia física complexa, que é baseado em 3 pilares. O primeiro sendo a drenagem linfática manual, movimento e segundo Voder, enfaixamento compressivo multicamadas, e exercícios cinesiológicos associados. Então, quando o Fold, lá no início da década de 60, começou a estudar o sistema linfático, em parceria com o próprio Voder, eles foram investigando a questão anatômica e Fold foi o primeiro a citar a influência do sistema linfático, das vias linfáticas, na questão com as interligações do líquor cérebro-espinhal. Então, ele fez associações realmente importantes e também descobertas muito importantes em relação à anatomia linfática craniana. Então, é um dos poucos autores que descreve, por exemplo, a drenagem linfática intraoral, que é muito legal a experiência, até mesmo em pós-operatório de cirurgias odontológicas. Então, o método Fold se baseia nesses 3 princípios, sendo a drenagem linfática, o enfaixamento e os exercícios cinesiológicos como a base disso. Então, a drenagem linfática manual, ela tem várias vertentes. A gente sabe que existe o método Fold, Voder, existe o método Leduc e muitos outros que já são conhecidos, e que estimula a circulação do sistema linfático, então potencializa essa função. Mas daí, gente, vocês acham que a drenagem linfática é a solução para o tratamento do linfedema? Se a gente for ser honesto,
Não, porque a drenagem linfática ela consegue mobilizar o líquido que está no interstício, mas se esse líquido já está fibrosado, né? Se eu já tenho uma fibrose localizada ali, eu não vou conseguir reduzir muita coisa. Então eu preciso mobilizar isso antes. Então a mobilização, né, a redução do edema, ela é possível e ela é visível com drenagem linfática quando eu tenho em um estágio inicial, antes de formar a fibrose. Então, os movimentos descritos por Voder, eles seriam indicados sempre realizar de proximal indo para distal depois de quebrar a fibrose, porque se eu tiver um edema fibrótico, não vai adiantar nada eu realizar a drenagem linfática, porque não vai mobilizar nada, o tecido não tem líquido sobrando, ele tem fibrose. Então eu preciso primeiro quebrar isso para poder mobilizar líquido. O enfaixamento compressivo, segundo o Fold, ele deve ser realizado em bandagens multicamadas, então é o que a gente chama de bandagens escama de peixe. É uma bandagem de baixa elasticidade que vai fazer com que continue comprimindo no decorrer do dia, né, no dia a dia desse paciente ou durante os exercícios, por exemplo. Quando a gente vê a proposta de Leduc em relação ao enfaixamento, ele é um enfaixamento circular com espuma mousse. Então é um pouquinho diferente, tem o mesmo intuito, mas as formas, né, de aplicação, elas acabam sendo diferentes. Eu me adaptei mais com o método Fold, porque eu vejo mais resultado e sinto que dá mais conforto para o paciente. Mas a gente pode estar utilizando as duas formas, né, os dois métodos que são muito eficientes. Mas quando a gente vai falar sobre exercícios linfocinesiológicos ou linfocinéticos, né, que se chama também, é importante que ele seja supervisionado e acompanhado por um profissional especializado nisso, né, que seja capacitado, porque a gente precisa fazer um estímulo de bomba muscular para que ocorra a contração do músculo junto com o enfaixamento. A gente precisa que o exercício seja realizado com as faixas ou com compressão, seja ela uma meia, uma braçadeira compressiva, para que, né, a gente tenha resistência externa e a força muscular interna, fazendo com que o bombeamento ocorra com mais qualidade, com mais eficiência. Tá? Então, isso é muito importante. Então, tanto o acompanhamento do fisioterapeuta junto com um personal trainer, né, ou um profissional de educação física que saiba orientar quais exercícios serão interessantes, quais que devem ser feitos e quais que não, porque muitas vezes o paciente portador do linfedema, no caso dos congênitos mais ainda, eles podem apresentar deformidades estruturais, né? Porque se cresceu com esse edema, o membro ele tem deformidades e isso vai, né, dificultar a realização de algum tipo de exercício, até mesmo por questão de não ter sapatos apropriados, né? Isso é um ponto bem importante que a gente nem imagina. Mas para conseguir achar um tênis para praticar esporte para um portador de linfedema é muito difícil. Ou a pessoa acaba comprando 2, 3 números maior que o pé, até para servir com as faixas, ou realmente acaba não conseguindo. E aí opta em estar colocando meias por cima das próprias faixas e executando os exercícios. Mas isso pode estar limitando também algumas atividades que geram impacto em articulação. Então, é importantíssimo que um profissional da educação física também faça esse acompanhamento. Quando eu me encantei com linfedema, a minha maior pergunta era saber por que os médicos não se interessavam por isso. Então eu acabei entendendo de que, como o linfedema é uma doença que as pessoas não morrem disso, e sim elas morrem com isso, significa que não é tão rentável ou também que não assusta. As pessoas não têm um medo da doença, mas ela pode sim trazer complicações. Então, a pessoa não morre de linfedema, mas ela vai vir a morrer com o linfedema, que a princípio nós não temos uma cura definitiva. As intervenções que existem, elas são paliativas, né, ou né, o acompanhamento que a gente vai estar tratando com a fisioterapia, com a terapia física complexa, e algumas cirurgias também estão sendo muito estudadas, mas a gente pensa que
nem sempre elas têm o resultado de 100%. A maioria delas acaba resultando com 30% de melhora. E isso é muito interessante num paciente com um linfedema no estágio 3, 4. Mas se a gente tem um paciente no linfedema no estágio inicial, talvez o risco cirúrgico não seja tão viável em relação ao tamanho do problema. Então, quando a gente pensa em complicações do linfedema, por que eu devo cuidar, né? Por que eu não posso deixar esse edema aumentar se ele for um estágio 1? E por que eu preciso tratá-lo se ele estiver no estágio mais avançado? Porque o paciente portador de doenças linfáticas, como eu comentei no início, ele tem maior quantidade de proteína, né, nesse interstício. Então, é um edema proteico. E a proteína é um prato cheio para parasitas, para bactérias e, enfim, é um prato cheio, né? A gente tem bastante proteína ali. Então, qualquer fissura, qualquer ferida, qualquer tipo de acesso, que a gente tenha do meio externo para o meio interno pode evoluir mais rapidamente para uma infecção, levando isso a um quadro de infecção generalizada e o paciente podendo sim vir a óbito. Então, quando a gente vai estudar ou o médico vai analisar ali, avaliar a perna ou o braço do paciente, a primeira coisa que tem que descartar é o foco da erisipela, né? Então, por isso que indica-se que faça muita hidratação da pele, que faça vistoria frequente para ver em questão de fungos entre os dedos, porque uma meia, né, que fica sendo utilizada direto num ambiente escuro, que seria dentro de um calçado, pode sim ser um ambiente propício para proliferação bacteriana, certo? Outra coisa que a gente precisa pensar é de que quais seriam as principais complicações além da erisipela e da bactéria, né? Então, o que a gente pode entender com isso? Mas a gente acaba tendo outros riscos relacionados a problemas circulatórios, porque quando a gente não tem uma bomba venosa, né, eficiente, que ela já vai estar limitada pelo excesso do edema naquele local, ela pode influenciar na circulação venosa. Então, a gente pode ter refluxo venoso associado e causando o quê? Também um risco de uma trombose venosa, uma flebite. Então, é importante que a gente faça o acompanhamento desse paciente justamente para ele não evoluir para essas complicações. Um outro fator que a gente precisa levar em consideração no paciente portador de linfedema seria o quadro de obesidade. Então, a gente tem que cuidar para esse paciente não ter um aumento importante de peso para evitar que os sintomas, né, o quadro clínico do edema dele piore. Então, o acompanhamento nutricional ele é extremamente importante, tanto para evitar o ganho de peso, né, manter o peso, o IMC dentro do padrão, quanto em questão de alimentos inflamatórios. A gente tem vários estudos que falam sobre o consumo de lactose, ingesta exacerbada de açúcar, né, gerando glicação de colágeno, enfim, a gente tem maior risco de formação de fibrose. Então, é importante o acompanhamento de um profissional de nutrição que entenda sobre o quadro de linfedema, o que é mais raro ainda, né? Se a gente entende que é difícil achar médicos especializados, quem dirá a gente pensar em um nutricionista que seja especialista nisso. Então, hoje a gente já sabe que existem profissionais que trabalham com a questão do lipedema, sim. O linfedema ainda não conheço profissionais que sejam específicos para isso, mas entender que a gente tem que inibir a inflamação, né? Evitar o consumo de alimentos inflamatórios e também cuidar com o ganho de peso, né? Então, o controle calórico também é super importante no paciente portador de linfedema. Outro profissional que também é importantíssimo no acompanhamento do paciente portador de linfedema seria um enfermeiro especializado em estomatologia, porque a questão de feridas, úlceras, até mesmo o controle da linforreia, ele cabe a um profissional especializado para isso. Então, existem curativos extremamente modernos que aceleram o processo cicatricial que nós fisioterapeutas e até mesmo alguns médicos desconhecem. Então, são recursos muito legais que podem estar ajudando esses pacientes a se recuperarem mais rápido, como curativos hidrocoloides, que ajudam bastante na recuperação do tecido. Então, para isso, a gente
quando puder, né, contar com um enfermeiro especializado é maravilhoso, porque a gente acelera a recuperação. Acontece muito de ter que interromper o tratamento do linfedema na metade porque abriu uma úlcera. E aí a gente tem que tratar primeiro a úlcera e depois voltar, né, para terapia física. Então é importante a gente contar com um profissional especializado no tratamento de feridas, curativos e a estar auxiliando mesmo, orientando o próprio paciente de como realizar isso corretamente na casa. Então, é um dos profissionais que são imprescindíveis no acompanhamento do portador de linfedema. E claro que esse paciente precisa do médico responsável, longe de nós querermos substituir o atendimento médico, porque a avaliação, a prescrição das outras comorbidades que podem existir, doenças associadas, né? Isso cabe ao médico. Nós temos que trabalhar na multidisciplinaridade, que é até o intuito dessa aula, falar de que todos os profissionais precisam saber como e quando atuar e também saber que existem outros profissionais que podem ajudar em alguns momentos, mas o médico é quem deve fazer avaliação, diagnóstico e orientação em relação ao atendimento. Então a gente precisa ter um médico de confiança. Eu até sou exagerada, tenho sorte de no andar que eu trabalho ter um médico vascular que faz o ecodoppler e eu canso de falar, corre ali no vizinho e vai fazer um doppler porque eu não posso colocar a mão sem ter certeza, né, sem descartar um quadro infeccioso ou um quadro trombótico. Então, é muito legal ter essa parceria, ter o contato com o médico, para a gente ter a segurança em estar executando o atendimento, né? Então, prioridade é a saúde e o bem-estar do paciente. Mas quando a gente pensa de que existem muitos pacientes que não vão morrer de linfedema, mas com o linfedema, a gente entende que é uma doença crônica que, a partir do momento que você não tem uma cura, né, certa, ele tem que aceitar. Né? E a primeira fase é a negação. Então, o acompanhamento psicológico nesse momento, ele é importante, porque ele tem que aceitar a doença, ele tem que compreender que existe uma patologia, mas também existe uma pessoa que precisa viver, que precisa ter amigos, que precisa ter vida social, e que ela não pode ser escrava de uma doença. Então, sempre que os pacientes me perguntam, quantas horas por dia eu tenho que usar as faixas? E quantas horas você aguentar? Porque eu posso dizer que para você usar 24 horas, mas e daí? Você precisa tomar banho. Ok, você não vai deixar de tomar banho. E tem uma festa no sábado e eu gostaria de ir sem faixa. Tudo bem, a gente está tratando, a gente tem que fazer a manutenção. Existem momentos em que, não, calma, espera mais uma semana, não é tão importante assim você passear no shopping, né? Então, existem momentos em que a gente precisa ser duro e falar, não, seja firme, você vai conseguir, vai aguentar. Mas tem outros que a gente precisa orientar de que a vida ela tem que ser leve, com ou sem a doença, né? Tanto para nós terapeutas quanto para o paciente. E o acompanhamento psicológico nessa hora ajuda bastante, tanto na compreensão, na aceitação, como na motivação, né? Porque, a primeira semana, o primeiro enfaixamento intensivo, o resultado é legal, mas chega uma hora que se estabiliza e aí não evolui, não vai para frente o tratamento, ou então a mulher menstrua e aí incha de novo. Então, a gente não pode deixar de existir, né? Então, mesmo que nós não somos psicólogos de formação, mas esse amparo emocional parte também do fisioterapeuta, do educador físico, do próprio médico, porque a gente tem que amparar esse paciente. Mas se a gente tiver um profissional da psicologia junto, com certeza a gente vai conseguir um resultado melhor e mais rápido, e esse paciente vai conseguir aceitar essa doença com mais leveza. E como eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui, que é da área da estética e da massoterapia, devem estar se perguntando, mas por que a Carol quer que eu assista tudo isso, sendo que eu não faço parte, né, dessa equipe multidisciplinar? E muito pelo contrário, talvez algumas pessoas não concordem,
que a gente precisa incluir, né, profissional da estética. Eu tenho muitos colegas, até pessoas que convivem comigo, que são da área da fisioterapia e me perguntam, mas Carol, por que que você abre para esteticista? Por que que você abre para massoterapeuta? Um dos motivos é que o meu objetivo de vida é difundir, né, divulgar o linfedema para o maior número de pessoas que eu conseguir na minha vida. E a segunda coisa é de que eu preciso que as pessoas saibam a gravidade da situação, que saibam a limitação do portador e que consigam identificar o que é um linfedema. Mas não sei se talvez vocês que estão assistindo já vivenciaram uma situação, mas é comum que a gente encontre portadores de linfedema que não têm condições financeiras para estar realizando um atendimento, né? Realizando a terapia física complexa por completo, que não teriam acesso a um personal trainer, que não conseguiria fazer fisioterapia, né, pagando todos os dias e que é limitado. Eu mesma trabalho bastante com voluntariado, arrecado, faço uma vaquinha aqui, outra ali para comprar meia para uma paciente, atendo umas duas, três de graça e aí vai indo, porque a gente faz por amor. Mas o que eu vejo e que eu acho muito legal, de que quando a gente tem profissionais da área da estética que identificam essa doença, falam, poxa, eu já ouvi falar, eu sei que a fisioterapeuta, a Carol trata. Bom, o paciente não tem condição de fazer o tratamento completo com a Carol, né? Não dizendo que se eu sou cara ou se eu sou barata, mas a gente sabe, né, que as faixas custam caro, que os equipamentos custam caro, uma meia compressiva, ela tem um alto custo. E que se ela precisar fazer esse atendimento todos os dias, pode ser que ela não tenha a condição. E quando eu entro com um profissional da estética que saiba executar uma drenagem linfática correta, o que a gente pensa? De que nós podemos compartilhar esse paciente. A gente pode realizar a fisioterapia uma, duas vezes na semana e o nosso colega continuar com o atendimento manual, porque a fisioterapia ela demanda de mais recursos, enquanto a terapia manual ela é mais fácil até mesmo do paciente encontrar alguém que faça. Então, eu acho muito legal essa parte de a gente ser colegas, a gente ser parceiros de trabalho e não concorrentes e saber qual é o nosso limite. Não, eu sou esteticista, eu, Carol, sou esteticista, eu fiz o técnico em estética antes da minha formação em fisioterapia, mas eu sei qual é o limite da estética, eu sei qual é o limite do massoterapeuta. A gente tem que saber aonde que começa um trabalho e aonde que termina o do outro profissional. E eu vejo que a questão da autoestima, quando a gente fala em estética, ela é muito legal, porque o paciente, às vezes, ele é desmotivado, ele não pode usar uma roupa porque não serve, mas vai e faz uma limpeza de pele, faz outros tratamentos estéticos que podem dar uma motivada também. Então, a gente consegue trabalhar, né, em conjunto, pensando sempre no melhor do nosso paciente. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Como eu me encantei, tive, né, a sorte de ter achado minha primeira paciente e ela ser uma portadora de linfedema e mudou toda a minha trajetória profissional. Eu gosto muito de falar isso, que eu encontrei o meu amor, eu encontrei a minha paixão. Eu amo tratar pacientes com linfedema e eu quero fazer a diferença na vida deles. E por isso que eu compartilho essas informações com vocês. E eu gostaria de que vocês também amassem o que vocês forem fazer, seja tratar uma drenagem linfática, né, para redução de edema, seja tratar uma celulite ou fazer uma limpeza de pele. O importante é de que você abrace a causa do seu paciente, que você entenda a limitação dele, que você entenda que você é importante para ele e que você seja presente e se coloque no lugar do paciente antes de querer pensar em dinheiro, em horário, em você. Né? A gente se colocando no lugar do paciente, a gente vai conseguir oferecer com certeza o melhor para ele. Então, uma coisa que eu fiz há uns 3 anos atrás, eu peguei com a minha paciente, essa primeira que eu atendi, e era o Dia Internacional do Linfedema, e eu passei o dia inteiro trabalhando em fachada. Então, assim, veste, né, a roupa do outro, sinta, né, o que ele passa. É fácil falar, fica enfaixado o dia inteiro, mas fica você. É pesado
pesado, é cansativo, é calor, cansa, não tem roupa que sirva. Então, entenda de que nem sempre ele é mal-humorado, ele tá rabugento, mas que é difícil, tá? E a nossa função como profissionais é transformar essa vida em uma coisa mais leve. Então, é realmente proporcionar algo melhor. Então, eu espero que vocês levem isso para a vida e que tenha sido proveitoso essas informações a respeito do linfedema. Então, amanhã a gente encerra a nossa semana do workshop e eu espero vocês.